A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá amigos, como estão? Espero que estejam todos bem. Começando mais uma edição do Panorama, o programa aqui da TV Câmara, que vai contar um pouco do que acontece nas sessões da Câmara Municipal de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, o nome deve estar aparecendo por aqui já em algum lugar, e você está na TV Câmara, que tem as suas redes sociais no X, no Instagram e também no Facebook. Sempre no @Câmara de Macaé se encontram os programas, as sessões da Câmara transmitidas ao vivo e podcasts bem legais como esse que você está acompanhando. Então vocês já estão sabendo como é que funciona o nosso esquema aqui. Acontecem as sessões, eu faço as anotações do que eu achei de mais importante, de mais relevante, trago aqui para a gente conversar. É claro que, como estamos fazendo gravado, os comentários ficam aqui abertos e eu prometo responder todos eles para a gente abrir um pouquinho o debate também, trocar opinião, trocar informação e construir um ambiente político saudável, porque esse é o principal objetivo, não só daqui da TV Câmara, como o meu e também de toda pessoa séria que resolve falar de política de uma maneira equilibrada, de uma maneira transparente, abrindo o diálogo. Então nada mais justo que a gente conversar também nos comentários. Então, vamos lá, eu fiz umas anotações das sessões que aconteceram essa semana e foram bem interessantes. Eu vou trazendo aqui os destaques, lembrando que as sessões acontecem todas as terças e quartas-feiras, a partir das 10 da manhã, na sede da Câmara Municipal e também transmitido pelo YouTube aqui no canal da TV Câmara. Então vamos lá. Na sessão, o Edson Chiquini ele entregou uma moção de aplauso ao CIEE. Moção de aplauso. O que é uma moção de aplauso? É quando os vereadores resolvem reconhecer o mérito de alguém ou de alguma instituição. E fazem isso através desse instrumento, a moção, que é sim um instrumento ali, um certificado que o vereador entrega ou para os representantes da instituição ou para uma pessoa. E dessa vez, a agraciada foi o CIE, é uma entidade sem fins lucrativos que faz esse, na verdade a tradução é Centro de Integração Empresa-Escola. Pega os estudantes e oferece oportunidades de estágio. E como explicou também o Edson Chiquini na hora que entregou a moção de aplauso para os representantes, que também ajuda as empresas, porque as empresas têm a oportunidade de cumprir a lei do menor aprendiz e receber nos seus quadros de trabalho o jovem que está iniciando no primeiro emprego, que está iniciando sua vida profissional. Isso é bem interessante e nada mais justo que essa homenagem do Edson Chiquini. E o Chiquini destacou que essa instituição ela trabalha há décadas colocando jovens no mercado, inclusive aqui na cidade de Macaé. No grande expediente da sessão, eu já expliquei o que é o grande expediente aqui. Falo de novo rapidinho, não tem problema nenhum. É quando o vereador tem ali 10 minutos para usar a palavra na sessão. O presidente, Alan Mansur, usou esse espaço para destacar as ações do poder público no Agosto Lilás. Agosto Lilás é o mês de luta contra a agressão das mulheres, contra a violência contra a mulher. O Amaro Luiz também pediu a palavra para apoiar a fala do presidente Alan e destacou que ele é o autor da Lei Mulheres Livres. Amaro ainda disse que a Lei Maria da Penha não serve para nada, pois acontece que precisam lutar muito nessa batalha contra as pessoas que querem transformar
o Brasil no comunismo. Meus amigos, foi exatamente isso que o vereador Amaro Luiz disse. É polêmico, mas é a palavra do vereador de que a Lei Maria da Penha não serve para nada. Eu fiz uns comentários até mais profundos sobre esse detalhe lá no Jornal 360 da PEG, onde também tem um pedacinho do panorama acontecendo. Mas foi nessa sessão que o Amaro Luiz, estava indignado com a situação, com a violência contra as mulheres, e que as pessoas, principalmente os políticos, precisam lutar contra as pessoas que querem transformar o Brasil no comunismo. Palavras do vereador Amaro na sessão. O professor Michel aproveitou para divulgar os telefones de atendimento da violência contra a mulher e dizer que é o autor da lei que estabelece o agosto lilás como o mês oficial do combate à violência contra a mulher aqui no município de Macaé. Então foi um tema de destaque no grande expediente, vereadores pedindo a palavra e, claro, os nossos representantes são livres para dizer o que pensam e para dizer aquilo que eles acham que representa o seu pensamento e o pensamento do grupo que o elegeu. Mas também a gente tem que começar a entender que democracia é isso. Cada um tem seu espaço para falar suas opiniões, contando, é claro, que não estejam incorrendo em crime, somos livres para dar nossas opiniões. Seguindo, o professor Michel destacou o Dia do Ciclista e disse que criou a Coordenação de Mobilidade Ativa de Macaé, através de uma indicação ao prefeito. Então, vou até explicar um pouquinho como é que funciona essa de indicação e criação de leis. E vou usar o caso da Coordenação de Mobilidade Ativa, que o vereador professor Michel usou na sessão para destacar como isso acontece. Então, meus amigos, algumas leis não podem ser criadas pelos vereadores. Sim. E, basicamente, as leis que os vereadores não podem criar são as leis que criam algum tipo de despesa para o executivo. Para deixar assim bem direto para o prefeito. Então, o vereador não pode criar uma lei que gere uma despesa para o prefeito. Todas as outras, os vereadores podem criar. Então, uma lei que cria uma coordenadoria, que precisa nomear um coordenador, criar um cargo de coordenação, ou que precise comprar algum tipo de equipamento, investir em algum tipo de propaganda, se tem essa despesa, o vereador não pode criar a lei. Mas como o vereador faz para ajudar? O vereador faz uma indicação ao prefeito. A indicação é uma espécie de sugestão que ele passa ao prefeito e o prefeito avalia, vê se é possível, se não é possível. E no caso do professor Michel, o prefeito entendeu que sim, que era possível, que era bom, que poderia ser criado e criou a lei, aí sim, uma lei que gera algum tipo de despesa, o que é natural, para criar a Coordenação de Mobilidade Ativa de Macaé. Então, através da indicação de um vereador, o prefeito foi lá e criou uma lei esta que não poderia ter sido criada porque gerava despesas para o executivo. Entendidos? É isso. Também foram aprovados na sessão alguns vetos parciais e alguns vetos integrais. Eu acho muito legal explicar a diferença entre uma coisa e outra. Primeiro, o que são vetos? Vetos é quando o vereador propõe uma lei, a lei é votada pelos vereadores e aprovada, e ela vai ao prefeito. O prefeito olha o texto da lei, se ele concordar totalmente, e a lei não tiver nenhum vício, tipo esse que eu acabei de citar, de criar despesas, o prefeito aprova. Caso tenha algum vício ou algum problema jurídico ou normativo, alguma outra lei que entre em conflito com a lei que está sendo proposta, o prefeito pode fazer o veto parcial. Ele pode vetar, então, toda a lei ou parte dela. E quando o prefeito e a equipe do prefeito prepara um veto parcial ou um veto integral, ele remete esse texto, este veto, para a Câmara Municipal. E os vereadores, novamente em sessão, eles se reúnem
e vão apreciar o veto. Eles vão votar para dizer se o veto vai ser mantido ou se o veto vai ser derrubado. Isto é, se vai ser cancelado, se o veto não vai valer. Votando, os vereadores receberam os vetos parciais e vetos integrais de algumas matérias e todos os vereadores votaram de acordo com o prefeito, mantendo os vetos parciais e os casos dos vetos integrais também foram mantidos. Isso, quando acontece, é bom explicar que o prefeito, ele simplesmente não diz, foi vetado e acabou. Não é assim. Existe uma justificativa do veto. O prefeito e sua equipe justificam os motivos do veto, mandam esse texto para a Câmara Municipal. Isso você pode encontrar, inclusive, acompanhando as matérias no site da Câmara Municipal, através do SAPL, o Serviço de Acompanhamento de Proposições Legislativas e de Leis. Lá tem todos os pareceres. Os vereadores concordando com a justificativa do prefeito, eles votam a favor ou votam contra. Nesse caso, todos votaram a favor. Seguindo na sessão, o vereador Marvio destacou o Dia do Ciclista e as suas ações na modalidade. Ações que o vereador Marvio tem e também do período que o vereador Marvio foi secretário de esportes aqui em Macaé. Ele destacou que criou a pista de Dom Rio, na Serra, e também trouxe para Macaé uma etapa do campeonato de ciclismo, do Campeonato Brasileiro de Ciclismo. Bem bacana, eu lembro dessas competições, vocês devem lembrar também. A vereadora Mayara Rezende aprovou uma série de indicações referentes à atenção básica de saúde. E o debate ficou por conta das condições do ar-condicionado dessas unidades. Os vereadores receberam a notícia, através do líder, do prefeito na Câmara, de que mais de 800 aparelhos já foram comprados pelo município. Uma preocupação justa, afinal, ali a atenção básica de saúde, a gente conhece os postos de saúde, PSF, UBS, precisam de refrigeração. Então, é uma questão importante, os vereadores ficaram preocupados, levantaram essa questão, mas durante o debate chegou a informação de que 800 aparelhos foram comprados e vão ser instalados nas unidades básicas de saúde. O requerimento do vereador Cezinha rendeu um excelente debate. Ele pediu informações sobre o cumprimento da lei federal que estabelece a tarifa social de 50% de desconto nas tarifas de água e esgoto que a BRK deve cumprir. Ele cobrou para que as famílias do Cade Único e do BPC recebam esses 50% de desconto. Cezinha falou que é uma lei federal e que a BRK precisa cumprir, principalmente porque atende as pessoas que precisam muito desse auxílio. Nesse caso, um desconto de 50% nas tarifas de água e esgoto. O vereador Ricardo Salgado também entrou nesse debate, e alertou para os problemas que as pessoas não estão querendo ligar os seus esgotos na rede de esgoto, na rede principal, oficial de esgoto, porque a partir daí vão ter que pagar pelo serviço de esgoto e elas vão ter dificuldades para fazer esse pagamento. As pessoas, principalmente, como alertou o Cezinha, as pessoas que estão no Cade Único, que estão em pobreza ou extrema pobreza, as pessoas que recebem o BPC, que é um auxílio de prestação, benefício de prestação continuada, são as camadas mais pobres da sociedade, elas têm muita dificuldade de pagar as suas contas, e se existe uma lei que dá 50% de desconto, que é um direito adquirido, o Cezinha e o Ricardo Salgado trouxeram esse debate muito pertinente, muito importante, e que certamente vai melhorar a vida de muita gente. O Amaro fez críticas da forma irresponsável que o governo Riverton fez o contrato com a BRK. O Amaro foi direto, de que o governo Riverton foi irresponsável quando estabeleceu o contrato lá no seu último ano de governo com a BRK, e que logo depois o governo Aloysio teve a oportunidade de cancelar esse contrato, mas não o fez e manteve esse contrato pelo prazo de 35 anos. Está aí as críticas diretas do vereador Amaro.
Seguindo ainda nas sessões da semana, o vereador Tico Jardim e Edson Chiquini deu parabéns pelo aniversário do prefeito Elbert, que aconteceu durante a semana. É um bom destaque. O Chiquini lamentou, ainda de embalo, que a Enel recebeu um parecer favorável da Agência Nacional de Regulação de Energia Elétrica pelos bons serviços prestados. O Chiquini não gostou, não achou que são serviços tão bem prestados assim. O Ricardo Salgado concordou e apontou que a empresa é a real responsável pela poda de árvores que atrapalham os cabos elétricos. Grande problema não só em Macaé, como em quase todo o Brasil. E que a empresa se omite para que a prefeitura acabe tomando a iniciativa de fazer essas podas. Então, bem direto o vereador Ricardo Salgado dizendo que a Enel é que tem que fazer a poda das árvores que estão ali, encostando nos fios, nos transformadores, e quem levantou esse debate, muito bem, vereador Edson Chiquini. O vereador e presidente da Câmara, Alain Mansur, levantou o problema da hemodiálise em Macaé. E os vereadores concordaram que o atendimento em Macaé precisa de mais turnos. Atualmente são 3 turnos de atendimento, 3 horários que se atende às pessoas que necessitam de hemodiálise em Macaé e que precisa ampliar, precisa ir para o 4º turno. O vereador destacou que algumas pessoas saem de Macaé e vão a Búzios, vão a Itaboraí fazer hemodiálise e que por uma questão, às vezes, até de organização, tem pessoas que saem de Itaboraí e vêm fazer hemodiálise em Macaé. E a gente sabe, os vereadores destacaram também, o quanto é difícil, o quanto é cansativo, desgastante, uma pessoa que precisa fazer hemodiálise e faz uma viagem grande de carro, geralmente não consegue fazer de carro particular, faz no ônibus que o município disponibiliza e precisa aguardar que todos resolvam os seus problemas, façam as suas consultas, para no final voltar todo mundo junto. Isso é muito desgastante. A vereadora Maiara também falou da importância de se abrir mais um turno de atendimento de hemodiálise em Macaé para poder atender a todos os macaenses que necessitam fazer hemodiálise no município. E eu vou destacar um fato bem importante, ele nem é tão grande, mas ele é significativo. Durante esse debate do serviço de hemodiálise, a vereadora Maiara, que já foi secretária de saúde, ela, de alta e média complexidade de saúde, ela pediu pelo 3º turno. E os vereadores falaram assim, precisamos de 3º turno de atendimento. E durante o debate, ela corrigiu a informação. Ela falou, não, na verdade eu quero corrigir, não é o 3º turno. Macaé já tem 3 turnos de atendimento. A gente precisa do 4º turno. E por que eu fiz esse destaque? Porque é importante, quando a gente passa uma informação e descobre que a informação não é a correta, a gente volte e corrija a informação. Isso é um bom exemplo, eu achei muito interessante e muito bacana por parte da vereadora. Na hora que percebeu que, gente, estamos debatendo o número de turnos errados, não são 3, nós queremos o 4º turno. E isso é muito natural, não é um demérito para a vereadora, muito pelo contrário, é um elogio que se deve fazer à vereadora. Percebeu que a informação não era a correta, foi lá e atualizou a informação, corrigiu, e o debate ocorreu ainda mais rico de informações. Então, para já caminhar aqui para o final do panorama de hoje, meus amigos, a vereadora Leandra Lopes e o presidente Alain Mansur trouxeram novamente ao debate a necessidade de se criar uma cooperativa de pesca e que o espaço seja cedido pelo poder público. Já existe até um debate sobre o espaço, a vereadora falou que é ali próximo ao Açaí, e que um avanço que pode acontecer nessa cooperativa, uma demanda que chegou para a vereadora Leandra Lopes, é que ele seja aberto, estendido também, que ele abrigue as marisqueiras, que participam também desse serviço de pesca. As marisqueiras ali que descascam camarão e auxiliam também na limpeza do pescado. Muito importante
a inclusão das marisqueiras e a representação que a Leandra Lopes deu para essas profissionais que ganham a vida tão dignamente. Meus amigos, é isso. O panorama de hoje, trazendo os meus destaques do que aconteceu de mais importante na semana, e os debates estão abertos. Quem concorda com os vereadores, quem não concorda com os vereadores, pode vir aqui nos comentários, coloca lá que eu garanto que a gente vai conversar sempre num tom saudável e construtivo, porque é assim que se faz política e é assim que se constrói uma cidade melhor. Eu sou o Bruno Horta, esse foi o Panorama, a gente se vê na próxima edição. Até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.